Olá, boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje iniciando o capítulo 4 do Princípio Vital e iniciando pelo tema seres orgânicos e inorgânicos. Nesse tema, vamos falar um pouco sobre os seres orgânicos e inorgânicos, sabendo que seres orgânicos são seres que possuem vida. Então, são os seres que crescem, nascem e morrem. No caso, estamos falando aqui dos vegetais, dos animais e dos homens, seres humanos. Os seres inorgânicos, ao contrário, são os seres que não possuem vida. Então, eles não crescem, eles não nascem, não crescem, não se reproduzem, não morrem. Então, o exemplo de seres inorgânicos são os minerais, a água, o ar, né? Então, esses são os seres inorgânicos. Então, na questão 60, Allan Kardec já começa perguntando: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Então, Allan Kardec quer saber se o que mantém unido os corpos, o que mantém os corpos orgânicos e inorgânicos, se é a mesma força, né? Então, por que isso, né? O que significa essa pergunta? Como nós vimos nas questões passadas, os corpos eles são formados a partir de elementos menores. Todos os corpos materiais foram formados a partir de um fluido primitivo chamado fluido cósmico. Esse fluido ele se modifica, se modifica de formas infinitas, e essas infinitas combinações desse fluido, do fluido cósmico, que é o fluido elementar, primordial, que dá origem aos diversos corpos. Então veja que sai do elemento mais simples, né, do átomo, depois a união dos átomos forma moléculas, a união das moléculas forma as substâncias organizadas vão formando os corpos. Só que o que organiza isso? O que une esses elementos? É isso que Allan Kardec quer saber. Se o que une os elementos dos corpos orgânicos é a mesma força, é o mesmo princípio que une os corpos, os elementos dos corpos orgânicos, né? Se a força que une os elementos dos corpos orgânicos é a mesma força que une os elementos dos corpos inorgânicos. É isso que Allan Kardec quer saber. E aí os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então aqui os espíritos respondem que a força que une os elementos dos corpos orgânicos é a mesma força que une os elementos dos corpos inorgânicos, né? Que força é essa? A força de atração. Então, tanto os corpos orgânicos quanto os corpos inorgânicos, os elementos que constituem esses corpos é a mesma, né? A força que une os elementos desses corpos é a mesma força, que é a lei de atração. Então, a lei de atração é essa força, é uma lei universal que ela existe no universo todo e ela é essa força que une os elementos. Se não fosse essa força, não haveria corpos, porque tudo estaria disperso no espaço, todos os átomos estariam dispersos no espaço, não haveria aglutinação desses elementos, portanto, não haveria um corpo, né? Então, por exemplo, essa caixa, ela não existiria esse objeto, se não fosse a lei de atração que une as partículas elementares desse material, né? Nossos corpos orgânicos, a mesma coisa. Se não houvesse uma lei de atração unindo cada átomo, cada molécula, cada substância, cada célula dos nossos corpos, nós não existiríamos. Nossos corpos seriam apenas elementos dispersos no espaço. Então é isso que Allan Kardec está se referindo e que os espíritos estão respondendo, que essa força que une esses elementos existe, se chama lei de atração. Na questão 61, Allan Kardec pergunta: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? Então aqui Allan Kardec quer saber não mais sobre a força que une os elementos, mas ele quer saber se há diferença nos corpos, né, na matéria dos corpos orgânicos para a matéria dos corpos inorgânicos. Então, essa matéria
nossa, que, por exemplo, constitui os nossos corpos, os corpos orgânicos dos seres humanos, assim como a matéria que constitui os corpos dos animais, dos vegetais, é uma matéria diferente ou é a mesma matéria que constitui a caixinha, a pedra, a mesa, a parede? Então, Allan Kardec quer saber se o tipo de matéria que forma os corpos orgânicos e os inorgânicos é a mesma ou se é uma matéria diferente. E os espíritos respondem que a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Ou seja, a matéria que constitui tanto os corpos orgânicos quanto os inorgânicos é a mesma matéria. A diferença é que nos corpos orgânicos existe vida e nos corpos inorgânicos não existe. Né? Então, animalizado quer dizer isso, que existe um elemento que anima, que dá vida, que vitaliza os corpos orgânicos, enquanto que nos corpos inorgânicos inexiste esse elemento, inexiste essa vida. Na questão 62, Allan Kardec pergunta: qual a causa da animalização da matéria? Ou seja, o que é que dá vida aos corpos orgânicos? De onde vem essa vitalidade? De onde vem essa vida? De onde vem esse elemento que dá vida aos corpos orgânicos? Os espíritos respondem que sua união com o fluido vital. Então, é a união dos corpos orgânicos, né? O que dá vida aos corpos orgânicos aqui? É a união desses corpos com o princípio vital. Então, veja, os espíritos estão respondendo que o que faz um corpo orgânico ter vida é a união de uma matéria com um princípio vital. Né? É a união do corpo com algo que vai dar vida, que se chama princípio vital. É a união desses dois, da matéria com o princípio vital. É isso que dá vida, que anima, né, no sentido de dar vitalidade, de dar vida aos corpos orgânicos. No próximo vídeo vamos dar continuidade, falando a partir da questão 63.